Oi pessoal, tudo bem com vocês? Alunos do nono, alunos do oitavo ano, que fazem parte da nossa letiva, minha e da professora Regina, sobre prevenções de saúde, né? Quem ama, se cuida. Eu tô aqui para fazer uma devolutiva com vocês das atividades que foram ou que deveriam ter sido realizadas, né? Muitos não entregaram ainda, dos dias 25 a 29 do 5, ou seja, na semana passada, certo? Que o tema foi saúde e qualidade de alimentação. A gente sabe que a nossa saúde depende muito daquilo que nós nos alimentamos, tá? Tanto se nós nos alimentamos com coisas prejudiciais, como excesso de sal, gordura, açúcar, como também em alguns casos da pessoa que não se alimenta dos alimentos ideais, né? Que possuem os nutrientes, as vitaminas, e acaba se adoecendo por conta disso. Então vamos fazer uma correção rápida aqui das atividades, certo? Vamos lá. Na primeira questão, tinha dois desenhos de duas artérias. A primeira artéria era a artéria normal, onde mostrava-se que o sangue podia passar, né, podia ser conduzido livremente, sem nenhum impedimento. E a segunda artéria é uma artéria obstruída por gordura. É uma artéria que sofreu uma obstrução de gordura devido ao alto número de triglicéridos ou colesterol do seu dono. Uma veia que sofre esse tipo de obstrução, ela vai apresentar uma grande dificuldade para ter a passagem do sangue, certo? Imagine uma mangueira. Se você seja uma mangueira normal, ela vai jorrar água adequada. Se você aperta essa mangueira, ela não vai sair tanta água assim como se ela não tivesse sido apertada, certo? Menos espaço, mais dificuldade para você passar. Então, vamos analisar agora cada afirmativa e vamos ver quais são as corretas, beleza? Primeiro, podemos fazer pelo analisar a imagem, diferença entre uma veia arterial saudável, que é a primeira artéria, ela não tem nenhum impedimento, então o sangue consegue passar normalmente por ela, e a segunda, que é uma artéria obstruída, uma artéria que possui camadas de gordura, o que dificulta a passagem do sangue. Então a 1 está certo. 2. A imagem, ela está demonstrando que o triglicéridos e o colesterol, quando em nível elevado, pode estar fazendo nas artérias e também no transporte do sangue e dos nutrientes. Então a 2 também está correta. 3. É necessário controlarmos e diminuirmos todos os tipos de colesterol e de triglicéridos, pois a presença dessas gorduras, independente da quantidade, causa danos à saúde. Não. Existe colesterol bom e colesterol ruim. E ele depende. Se você está com um nível de colesterol ruim, baixo, ele não vai te prejudicar nada. Entendeu? Então depende. Se é o colesterol bom, se é o colesterol ruim. Se ele está numa taxa aceitável, se ele está muito alto, vai depender de tudo isso. Então o 3 está errado. 4. A má alimentação, né? Comer muita gordura, muito fast food, né? O sedentarismo, falta de fazer exercícios físicos, a presença de hipotireoidismo, que é uma doença que causa aqui nessa glândula, no meu caso eu tenho, tá? E o uso de álcool, bebida, cachaça, cachibrina, pode causar aumento do colesterol e do triglicéridos. Sim, tá? Tanto a má alimentação, se alimentando de alimentos muito gordurosos, como o consumo de álcool e também o hipotireoidismo, ele pode elevar o número do colesterol, que vai causar esse dano, esse prejuízo à veia, como demonstrado na imagem. Então a 3 também está correta. 5. Alimentos como queijo amarelo, embutidos, maionese, leite, carnes vermelhas, frituras são considerados fontes de gordura boa. A KDL, não. Eles são fontes de gordura ruim. São gorduras que causam esse estrago na veia que está demonstrado na imagem. Tá? Então a 5 está errada, pelo amor de Deus. Então podemos afirmar que estão corretas as alternativas 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, a alternativa letra B de bosta. Aí, logo depois, tem um texto, tá? Tá falando assim. Hipertensão arterial, a doença que atinge 35% da população brasileira. Então, quase metade
a população brasileira sofre desse problema. No texto já está dando algumas respostas, vocês vão ver depois. Vocês vão ver qual respostas são essas. Popularmente chamado de pressão alta. Ah, eu vou lá tirar minha pressão. Você não vai tirar sua pressão, que se perder sua pressão, você morre, né? Você vai aferir a sua pressão. Popularmente chamado de pressão alta, a hipertensão arterial é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, que é chamado de AVC. A hipertensão arterial, popularmente chamada de pressão alta, atinge cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. É o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais, AVC. No Brasil, aproximadamente 35%, quase que a metade da população, tem esse problema, tem essa enfermidade. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade nem sabe disso. Das pessoas que têm conhecimento, metade das pessoas que têm, só metade das pessoas que têm esse problema é que sabem e que tomam medicamento, tá? E apenas 45% conseguem controlar a sua pressão. O tema, já está lá no título, né? Pressão arterial, aí seria na letra B para você, de acordo com a sua criatividade, porque você entendeu do texto, dar um outro título a ele. E 3, que a doença mencionada acima pode causar a saúde. O que a pressão alta pode causar a saúde? Ela pode causar aneurisma, palavra difícil de falar. Aneurisma, que é quando a pressão do sangue em uma artéria enfraquece, ela acaba rompendo aquela... Vamos explicar aqui direito. A veia se entope. Imagina. E a pressão está muito alta, está mandando muito sangue. Pode ser que a veia se rompa. Tá? Isso a gente chama de aneurisma. Se acontecer na região da cabeça é algo bem complicado. Danificação das artérias, né? Manda sangue muito rápido, uma velocidade muito rápida, pode estar danificando essa artéria. E também o coração. E o que a gente pode fazer para evitar essa doença? Não só essa doença, como colesterol, triglicérides. É para evitar a pressão alta, a hipertensão. Manter o peso adequado. Okay. Detalhe, pessoal, não é todo mundo que é gordinho que não tem saúde. Às vezes a pessoa é gorda, mas está com colesterol bacana, está com hipertensão alta, no nível bacana, que não é meu caso, está com diabetes bacana, que também não é meu caso, mas tem pessoas que estão gordinhas e está tudo ok, tá? A gente não pode associar obesidade com doença, não é sempre que existe essa ligação, tá? Então, manter o peso adequado, bacana. Diminuir o consumo de sal. Sal faz com que a hipertensão suba muito. Praticar atividade física. Fumar. Não só o cigarro, mas também narguilé. Consumo de álcool. Né? Evitar o consumo de álcool. Evitar alimento com muita gordura. E controlar a diabetes. Porque a pessoa que tem diabetes também, por certo tempo, pode estar levando a pressão alta. Certo? Então, controlar a alimentação. Fazer atividade física, evitar ou controlar a diabetes, é um meio de se prevenir a hipertensão. É uma doença séria, muito séria e muitas vezes silenciosa, tá? Às vezes quando se descobre, já causou vários danos no organismo. Aí a 5, a quinta, é para colocar V ou F, verdadeiro ou falso. A diabetes é causada pela... sobre a diabetes. A diabetes é causada pela insuficiência, falta ou a má absorção da insulina, devido a fatores genéticos ou hábitos inadequados de saúde. A pessoa come muito doce, muita gordura, então a diabetes vai acabar acontecendo na vida dessa pessoa. Então essa aí é verdadeira, tá? B. Podemos dizer que a diabetes é uma doença silenciosa. Ela é silenciosa, você leva um certo tempo para identificar. Porém, ela apresenta alguns sinais, alguns sintomas. Então, a letra B é falsa. C. Quando a diabetes não tratada, ela estraga o rim. Ela faz com que o rim tenha mais dificuldade para filtrar o sangue. Ela causa feridas e escamações no pés. Tá? É uma coisa bem feinha. Não queiram ter, não. É ruimzinho. Diminui o fluxo de sangue. Né? Homens aí, ó, que tem medo de falhar na hora H.
Se você não controlar a diabetes, vai falhar, meu filho, porque o fluxo de sangue para os membros inferiores vai diminuir. E não só isso. Às vezes, o fluxo do sangue nos membros inferiores é tão grande que você sofre inflamação do pé, da perna, tá? E glaucoma, que é um problema nas vistas. Eu, por exemplo, identifiquei minha diabetes porque eu tive um problema na vista. E até a morte. Então, a C de cocô é verdade. Verdadeira. D. Cada tipo de diabetes necessita de um tratamento diferente. Tem diabetes tipo 1, é o diabetes tipo 2. Só que dentro da diabetes tipo 2 tem mais 4 tipos diferentes. Então, de acordo com isso, tem uma medicação própria. Mas todos necessitam de utilização de medicamentos como a insulina. Mentira. Tem pessoas, isso eu não sabia até adquirir essa maldita. Tem pessoas que têm um nível de insulina bacana. Eu tenho nível de insulina bacana, ele produz insulina, tá lá. Só que mesmo assim o organismo não absorve essa insulina, tá? Então não é todo mundo que tem diabetes que precisa tomar insulina. Se eu tiver com a minha diabetes alta, por exemplo, eu posso tomar a insulina que for que vai fazer efeito. Tem que ser um medicamento específico para poder controlar. Então, A verdadeira, B falsa, C verdadeira e D falsa. O 6 é uma matemática aí, para quem gosta de matemática. Calcule seu índice de massa corpórea. Como é que eu vou saber qual que é o meu índice de massa corpórea? Eu vou pegar o meu peso, tá? Vou dividir altura vezes altura. Vamos supor que a pessoa tem 1,5 m. Claro que provavelmente não vai ter, mas vai ter 1,5 m. 1,5 m vezes 1,5 m. Aí eu pego esse resultado, pego o meu peso de 80, pego o meu peso e divido por aquele resultado da minha altura vezes altura. Aí eu tenho meu IMC. O IMC ideal, pessoal, o ideal é de 18,5 a 24,9. Abaixo disso, a pessoa pode ser considerada uma pessoa que tem algum problema com anemia, né? Ou é uma pessoa com obesidade. Tá? Lembrando que não é todo mundo que é gordo que tem problema de saúde. Vamos acabar com esse preconceito, pelo amor de Deus. Quais são as consequências da obesidade? A obesidade pode causar. Não quer dizer que todo gordo mas ela pode causar hipertensão arterial, porque geralmente a pessoa que é gorda é porque ela come muito coisa gordurosa e com sal, que causa a pressão alta, tá? Problemas no coração, problemas vasculares, diabetes, alguns tipos de câncer, problemas na articulação, porque a articulação acaba não resistindo a tanto peso, certo? E dificuldade de locomoção. Tem pessoas que são tão obesas que ela começa a ter dificuldade até para tomar um banho, para fazer suas higienes. Então, é bom tomar cuidado, tá? Vamos lá. 7. Anemia. O que é anemia? Anemia é uma doença onde a pessoa tem uma dificuldade de produzir a hemoglobina, certo? Então, a anemia é quando a pessoa tem dificuldade para produzir a sua hemoglobina. 8. Maurício, com 20 anos de idade, realizou vários exames. Um deles foi detectado que em seu organismo ele possui cerca de 0,8 de hemoglobina. Qual conclusão a gente pode chegar? A pessoa, um homem adulto, tem que ter, em média, 13 DL. Se ele tem 8, quer dizer que ele está abaixo. Se ele está abaixo, isso quer dizer que ele está com anemia. 9. É a análise de um mapa, tá, pessoal? Depois vocês analisam, tem um mapa na hora de fazer essa devolutiva. Analise com atenção o gráfico ao lado sobre ele, analise os motivos que se seguem. Primeiro, o gráfico nos mostra que entre 2013 e 2008 houve uma queda na porcentagem de crianças com baixo peso. Então, a partir de 2003, houve uma intensificação nas campanhas contra a desnutrição, principalmente com a ajuda da Pastoral da Criança, certo? O surgimento, a descoberta, a invenção da multimistura, que é um suplemento que esse órgão religioso oferece gratuitamente. Então, isso aí ajudou com que diminuísse o número de crianças, principalmente crianças com anemia. Então, a 1 está certo. 2. A região com maior desnutrição no Brasil se localiza na região norte. Tá? São pessoas muito pobres e muita dificuldade de acesso a
a saúde, hospitais, UBS, médicos, tá? Às vezes não tem uma alimentação adequada. Então, a maioria das crianças com desnutrição estão na região norte. Então, no caso, são corretas alternativas 1 e 2. 10. Por que no Brasil, regiões mais pobres, como a região norte e nordeste, há um número maior de crianças desnutridas, pessoas desnutridas, que, por exemplo, no sudeste? Bom, essas regiões norte e nordeste, por toda uma questão histórica, geográfica, política, são regiões que se concentra maior número de população pobre. Que a pessoa que tem um baixo poder aquisitivo, que ela não tem condições de comprar todo o alimento necessário para manter uma boa alimentação, ela possivelmente vai ter uma anemia. Ela não consegue se alimentar adequadamente, com isso ela não consegue suprir o seu alimento, o seu corpo, com os nutrientes e vitaminas necessárias, e acaba ficando anêmico. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, chame a mim ou a Regina no chat, tá? No WhatsApp, desculpa. Fiquem com Deus. Quem ama se cuida. Então se cuide, que eu amo muito vocês. Beijo.